Maria, semeando paz, amor e alguns conhecimentos espirituais. No momento, estamos estudando a respeito da cromoterapia, que é um tratamento que se faz através de luzes, de cores. E estou falando para aquele que tem vontade de aprender a cromoterapia, porque não é difícil, mas apenas nós temos que ser determinados. Temos que estudar sempre, procurando aprender, cada dia, cada momento. Porque a cromoterapia será aplicada no tratamento das pessoas. Falávamos outro dia a respeito das cores, né? E hoje nós vamos falar a respeito da cor rosa. Porque a cor rosa, durante o tratamento, ela é aplicada poucos segundos aqui no plexo solar, né, acima do umbigo. Mas no tratamento a gente não fala para a pessoa nem por que está fazendo aquele tratamento, porque é colocado a luz rosa no plexo solar. E como a luz rosa, ela é usada em outras coisas, em outros tratamentos, então vai ser uma explicação. Que assim, toda vez que a gente for usá-la, a gente já está sabendo plenamente o porquê. O rosa forte sobre o plexo solar. Uso e ação. Então, o plexo solar, vocês sabem que fica na altura do estômago, tem a forma de um retângulo. Não é retângulo, não, um losango. É bem luminoso, né? E ele tem uma função importantíssima de filtrar as energias que passam no nosso corpo. Bom, a indicação do rosa forte sobre o plexo solar, algumas vezes com a projeção luminosa, com as lâmpadas, e outras vezes apenas mentalizando, com doação de energia. É um importante apoio energético com o qual, terapeuticamente, buscamos fortalecer os elos perispirituais para abastecimento da matéria física. Trata-se de um trabalho energético de grande repercussão sobre a relação da harmonia física e espiritual. Se consideramos que o fator desequilíbrio espiritual é um dos principais alimentadores dos males que afetam o ser humano, então poderemos compreender a verdadeira realidade da aplicação. As situações em que usamos um rosa forte no plexo solar são as seguintes, com as respectivas razões. Vamos ver. Doação de energia sobre o plexo solar. Na simples doação, o paciente ainda se encontra na entrada do processo karmático dessa encarnação. São os casos de crianças, às vezes estão captando as influências até dentro do próprio ambiente familiar. Doação de energia com mentalização do rosa forte. Então, nós apenas mentalizamos a cor, não usaremos a lâmpada. Na doação da mentalização do rosa, já estamos lidando com um paciente que tem o processo kármico instalado. São os casos
dos chamados karmas adquiridos nesta encarnação, tais como processos deformadores das estruturas energéticas originais, isto é, alteração no aparelho respiratório, no aparelho digestivo, no ósseo. Bom, 5 segundos de rosa forte no plexo solar. Esse tipo de tratamento que nós fazemos antes, ou melhor, antes de começar o tratamento cromoterápico, se a pessoa há necessidade de fazer o tratamento. Bom, com a aplicação vibratória da cor, o processo é kármico, de reencarnações anteriores, problemas genéticos, doenças que já aparecem instaladas e que aprendemos a conviver, porque são irreversíveis. Vamos ver o que mais. Problemas circulatórios, diabetes, vitiligo, lúpus, deformações físicas, principalmente as ósseas. A doação de energia no plexo solar e também, ao mesmo tempo, 5 segundos de rosa forte no mesmo local. Porque a gente mentaliza, gente, o plexo solar, né? Faz doação e, ao mesmo tempo, a lâmpada rosa na direção do plexo solar. Ó, primeiro, a doação de energia e depois a aplicação da cor. Trata-se de pacientes em avançado estado mal físico e com processos de caracteres terminais. Nestes casos, procuramos fortalecer o paciente de maneira direta, na sua parte perispiritual, através da força mental e da luminosidade. E vocês estão vendo? Então está uma explicação das lâmpadas rosas, né? Além da função dela, que é na parte circulatória, né? Que vocês viram. Então a gente tem que dar um alôzinho. Por que que aplica? Por que que faz isso? Por que que mentaliza? Dependendo daquilo que a pessoa tem, né? Dependendo como é que fala? Do problema que ela está passando, se é criança, se é idoso, se é um jovem que tem saúde, mas está com mal-estar passageiro. Então, existem muitas coisas, mas a gente está apenas informando a respeito do porquê dessas cores, como também serão explicadas do verde, do azul, né, do amarelo, quando, por que está ocupando, por que tem que pôr. Mas não há necessidade da gente se preocupar, gente, porque quando for dado, né, vai ser dado uma listinha das doenças, dos seus tratamentos, né, e nessas listinhas serão dadas, né, por exemplo, resfriado, usa tal cor, tal cor, tal cor. E se há necessidade de uma coisa a mais, ou uma doação de energia, uma retirada de energia, tudo isso é colocado nessas explicações, né? Quando a gente for entrar nessa parte dos tratamentos, dos devidos tratamentos, que fala de algumas doenças e como se procede. Então, vocês não se preocupem, o que eu faço? Como é que eu vou usar tal cor? Será que eu ponho essa cor? Será que não? Porque já vem determinado o que é para ser feito, a distância, o tempo. Então, vocês não se preocupem. E mesmo porque, volta e meia, a gente está voltando a falar sobre essas coisas outra vez, apenas visando uma recapitulação, né? Regras e funções
específicas de alguns conjuntos de cores. Aplicações. A colocação da cor verde e da azul na ação conjugada. Porque em aulas anteriores foram faladas dessa conjugação. Não sei se vocês lembram, não sei se vocês viram, mas foi falado quando tem 2 cores, quando tem 4 cores ou 3 cores. Então, vai aqui explicar daquela que a gente falou, quando a gente usa o verde e o azul. E tá a explicação a esse respeito. Ó, a cor verde, pelas suas importantes funções no conjunto terapêutico, tanto como protetora contra os processos bacterianos, quanto na qualidade de isolante de área e de relaxante, tecnicamente, sempre virá à frente de qualquer conjunto regenerador. Sempre. Não precisa nem pensar, não, é a cor verde. O mesmo não acontecerá com a cor azul, que posicionalmente flutuará dentro do conjunto de cores, visando um desempenho específico de acordo com a necessidade de cada caso. Assim, nos conjuntos de 2, 3 ou 4 cores, o azul tanto poderá vir em primeiro lugar, por exemplo, no caso de uma analgesia, como no meio, na função de equilibrador, ou no final, como um corretivo, para o excesso de outra vibração, como equilibrador ou como regenerador. Recordamos que a cor azul é a grande e natural energia equilibradora, não só da cromoterapia, mas do próprio planeta que vivemos. A sua função principal é a regeneradora, porque a partir da sua vibração é que os campos são formados e depois equilibrados. Todas as vezes em que a cor azul aparece em algum conjunto, qualquer que seja a posição em que se encontrar, independentemente dos objetivos terapêuticos, suas funções principais são de regeneração e de busca de equilíbrio do campo ou do sistema em tratamento. Então, está explicando pau a pau, pedacinho por pedacinho, a função de cada uma dessas cores. Não se preocupe que no falar, no explicar, a gente volta outra vez falando. E é assim que nós vamos aprendendo. O rosa forte e o lilás na corrente sanguínea. Vejam bem o rosa forte. O rosa forte, usado na corrente sanguínea, poderá atuar no controle de estados gripais e como preventivo, antes que se forme o circuito virótico. Estão vendo que coisa maravilhosa? Nesse caso, teremos como apoio o verde, agindo como anti-infeccioso e também como regenerador e eliminador dos estados viróticos em pneumonias, em estados febris permanentes e sem explicações médicas. A aplicação da cor lilás como cauterizadora na corrente sanguínea somente ocorrerá em casos específicos, como câncer em alto grau, ou ainda em processos viróticos que já atingiram a rede linfática. Então, está explicando
quando a gente poderá usar o lilás na corrente sanguínea, né? Porque estava falando do rosa forte, na corrente sanguínea, e ao mesmo tempo já falou também que o lilás também poderá, mas em determinados casos. E isso tudo é para a gente pensar, para a gente raciocinar, né? Então, foi falado isso, isso e isso. E grava, né? Esqueceu? Marca no papel, é assim que eu fazia. Marcava, nossa, as funções do rosa para isso, para aquilo, para aquele outro, para aquele outro. Função do verde. E ia decorando, conforme o tratamento vinha, falava, por que está usando verde? Por isso, por aquilo. Nada a gente faz a olho, gente. Nada faz de qualquer jeito, sem saber. Tudo vai ter a sua razão, né? E quando é feita a anamnese na pessoa, a gente já fica vendo, nossa, vai ter que usar, né, tal remédio, tal tratamento como solução, como remédio para esse mal que a pessoa está sentindo, está tendo. Mas para isso, nós temos que prestar muita atenção, estudando, decorando essas funções aqui, né? Vendo, porque a gente esquece, ainda mais com essas confusões de doenças, de problemas sérios que estão ocorrendo, e todas as famílias passando problemas, não tem essa nem aquela, né? Quem é que vai ter uma cabeça para ficar guardando tudo? Então, tem um tempinho, né, numa horinha de lazer, vai lá, nossa, deixa eu ver quais são as cores mesmo, quais as funções dela, onde que a gente usa. E assim, no dia a dia, a gente vai aprendendo e vai guardando essas coisas, esses estudos, né, que deverão nos ajudar muito futuramente. Então, por já, vamos parando, voltando, porque vai ser uma série, gente. Uma série, aqui, ó, vai falar de todas as outras lâmpadas. Quando que eu uso o índico, por que não pode usar, quando que usa o conjunto tal, e aquele outro, quando num tratamento mais sério, o que é aquilo aqui que usa e por que não, quando que deve ser feita retirada com doação, porque vem já no tratamento, usa tal lâmpada com retirada e doação. Então a gente já sabe que naquele lugar a gente vai tirar, como se estivesse tirando teinha de aranha, gente, como se estivesse tirando uma sujeirinha. E depois faz a doação. Mas antes de fazer a doação, eu não vou fazendo assim a esmo. Eu peço a energia necessária para aquilo. E aí eu dou a doação naquela pessoa que está precisando. E é assim que a gente vai aprendendo. Façam, leiam, façam de conta em casa que vocês estão fazendo uma aplicação numa pessoa, veja a distância certa, veja a cor que deve ser ministrada realmente. Façam como vocês faziam quando estudavam, gente. Façam perguntas e depois vocês mesmos veem. Nossa, qual a função? Qual dessas cores que eu uso como analgésico? Eu tenho quase certeza que vocês estão me ouvindo desde que eu comecei, que logicamente vocês vão falar que é o azul. Isso daí, o azul, o verde, né, que são relaxantes, né? Qual que é o anti-infeccioso? Tenho certeza também que vocês já estão sabendo que é o verde. E isso é bonito, isso é maravilhoso. Então, até no outro momento.